Como é que o Brasil foi nas guerras que participou no sentido de qualidade, de pensar? Quem eram os grandes pensadores por trás da guerra no Brasil? Assim, o Brasil ele teve grandes líderes, né? O Dom Pedro II, o primeiro, né? O Dom Pedro II ele participou ativamente, por exemplo, na Guerra do Paraguai, né? A gente teve o Duque de Caxias. O Duque de Caxias foi um general, talvez o ponta de lança da Guerra dos 100 Anos. Teve seus problemas na Guerra do Paraguai. Teve seus problemas lá também, né? Algumas mudanças de táticas. Ele era muito... Ele se colocava demais, assim, até na frente de Dom Pedro II em relação a algumas táticas, né? Ele era muito confiante de si mesmo. Então a gente teve Dom Pedro II, a gente teve o Duque de Caxias, a gente teve o Conde d'Eu também, que era o marido da Princesa Isabel. Então a gente teve generais brilhantes. E do ponto de vista bélico, o nosso principal momento foi a Guerra do Paraguai mesmo, né? Mas se a gente parar para analisar a Guerra do Paraguai de maneira geral, muita gente diz assim, a Guerra do Paraguai foi desumana contra o Paraguai, né? Guerra é guerra, né? É claro que a guerra sempre traz sofrimento. E eu particularmente, quando eu estudo, eu sempre levo isso em consideração, né? Eu sempre tento ver o aspecto social e humano, como as guerras são trágicas. E hoje, mais do que nunca, né, Petri? Se a gente imaginar o que pode ser uma guerra mundial hoje, é algo também cataclísmico, né? Então nunca dá pra gente imaginar assim, se de fato a Rússia liberar o poder dela, se não houver esse filtro, segundo alguns especialistas dizem que há, né? Ou se não houver um filtro nos Estados Unidos ou na China, né? No que o mundo se torna. É tenebroso, né? Então, do ponto de vista antes disso, né? No ponto de vista onde havia um certo controle, a gente tem uma narrativa em que ingleses foram culpados pela Guerra do Paraguai. De certa forma, influenciaram para poder vender armas, para poder vender a sua indústria bélica para o Brasil, né? Então tem uma narrativa aí de que... Eles fomentaram o conflito. Que eles fomentaram o conflito. Ao mesmo tempo, o Brasil trucidou, acabou com os paraguaios, e o Paraguai é o que é hoje por culpa do Brasil, sabe? Só que, ao mesmo tempo, foi o Paraguai que invadiu o Brasil, a mando de Solano Lopes, né? Então a gente tem, assim, várias narrativas contando a mesma ideia. Mas, assim, do ponto de vista histórico, o Brasil, sabe, acompanhou mais do que outros povos latino-americanos o aspecto bélico europeu. Estava mais aberto a vamos dizer, a essas inovações. Tanto que Dom Pedro II inovou a marinha, né? Ele conhecia, como naturalmente descendente de português, ele conhecia o poder da marinha, né? Então ele passou a renovar a marinha, embora não fosse uma superpotência. O Brasil nunca foi uma superpotência, nem nessa época, mas sul-americana era. Ponto final, né? Mas a gente tem alguma batalha específica que foi determinante para o Brasil? Sem sombra de dúvidas. A Guerra do Paraguai ela foi decisiva num aspecto... o Paraguai nunca conseguiria conquistar o Brasil. A verdade é essa. Nunca. Não tinha força para isso. Até porque foi Brasil, Argentina e Uruguai, né? Foi a tríplice aliança aí contra um país só. Então a gente não pode dizer que assim, a Guerra do Paraguai foi decisiva, né? A gente pode dizer que foi importante para acabar com uma ditadura que poderia se espalhar na América do Sul. Mas em relação ao Brasil em si, a gente tem a Batalha dos Guararapes. Que aconteceu lá no Jaboatão dos Guararapes, no Recife, né? Em Pernambuco, na cidade vizinha a Pernambuco, né? E é interessantíssimo essa batalha, Petri, pelo seguinte: a gente estava falando de Portugal como potência mundial, né? Durante o século XVI. Ninguém questionava isso. Com a União Ibérica, a Espanha, embora Portugal fosse independente, mas a Espanha conseguiu absorver e literalmente sugar tudo que Portugal tinha. Marinha, recursos. Então foi tudo sendo desviado para a Espanha, sabe? Portugal ficou em frangalhos. Depois da independência em 1640, quando eles conseguiram, então, tipo assim, o rei tem que ser nosso, tem que ser português, nada de espanhol mais. Aí voltou a ter um rei português. Aí a partir daí então, Portugal teve que lidar, nesse meio período, até de 1580 a 1640, teve que lidar com Holanda. Holanda já tinha se tornado a superpotência mundial. Esse historiador inglês que eu mencionei ainda há pouco, o Charles Boxer, ele diz que, essencialmente, essa guerra luso-holandesa é a Primeira Guerra Mundial, em aspectos globais. Porque os portugueses lutaram contra os holandeses no Brasil, lutaram contra os holandeses na África e lutaram contra os holandeses na Ásia.
Então os holandeses eles foram conseguindo conquistar várias cidades da Índia que pertenciam aos portugueses. Aí lutaram, por exemplo, na África para tomar Moçambique, tomar Angola, aí perderam para os portugueses. Aí vieram para o Brasil em duas vagas poderosas. Que aí surgiu justamente esse contexto da Batalha dos Guararapes. Os holandeses conseguiram conquistar algum pedaço? Então, aí que tá o ponto. É onde a gente entra nessa batalha. A gente, novamente, tem que lembrar que a gente está falando da maior potência mundial da época, que era a Holanda. Então, assim, Portugal pequeno, poucos guerreiros, poucos recursos na mão, estava conseguindo fazer frente, né, bater de frente em outras frentes mundiais contra a Holanda. Quando chegou no Brasil, a conquista era definitiva. Os holandeses vieram para tomar o Brasil dos portugueses, né? Literalmente, em 1600, né? Para tomar completamente o Brasil dos portugueses. Então, os portugueses tiveram que bater de frente com os holandeses nessa batalha. Se eles tivessem perdido, com certeza o Brasil hoje seria um Brasil completamente diferente. Pro bem ou pro mal? A gente não sabe, né? Não tem como a gente prever. Mas o Brasil teria sido completamente diferente do que ele é hoje. Porque eles vieram com a missão de conquista total. E detalhe, foram dois embates, né? O primeiro foi um embate a primeira Batalha dos Guararapes. Aproximadamente 7.000 holandeses contra 2.000 portugueses. E aí a gente tem, pela primeira vez, né? Pela primeira vez aí na história, assim, registrada, aliados portugueses, indígenas e africanos. Tanto que a gente tem líderes portugueses, a gente tem líderes indígenas e a gente tem líderes descendentes de escravos. Então, de certa forma, claro que do ponto de vista um pouco romântico, mas é um fato, né? Aconteceu isso. Houve uma cooperação ali, exatamente, entre esses três povos, né? E aí, então, os portugueses e africanos, no caso, descendentes de africanos, de escravos e indígenas, se uniram e conseguiram repelir esses dois ataques holandeses. Nessas duas batalhas. Na primeira batalha foi 7.000. Na segunda batalha foi cerca de 10.000. E sempre contra um número pequeno. 2.000, 3.000. Então, se não houvesse essa resistência, com certeza o Brasil teria sido totalmente conquistado. Porque Portugal estava fraco do ponto de vista militar. Do ponto de vista econômico. Por conta de todos esses conflitos aí. E tendo que lidar com várias frentes. Né? Teriam perdido Angola, teriam perdido Moçambique, teriam perdido Guiné, né? Então, seria uma mudança geopolítica global em várias partes do planeta mesmo. Mas não teve um momento que os holandeses conseguiram tomar controle de algumas coisas? Sim, eles assim, na invasão inicial, eles conseguiram conquistar pedaços de Recife, né? Principalmente ali o Nordeste é que foi mais afetado ali pela chegada dos holandeses, né? A gente tem pedaços ali do Ceará, a gente tem pedaços de Recife, então você tem alguma influência assim ali, mas foi uma influência mais meio que natural, sabe? Através da chegada deles, não foi uma tomada, né, definitiva ali que criou raízes. Foi rápido, foram poucos anos que eles ficaram ali e eles queriam mais, eles não queriam. Talvez se eles tivessem ficado ali só, a gente não sabe se eles teriam, né, tido essa resistência toda. Sim. Mas eles estavam descendo. Eles queriam descer para conquistar o restante do Brasil, principalmente o litoral. Se tomasse o litoral, tomava o resto do Brasil todo, né? Mas teve essa resistência portuguesa. Tem influências holandesas fortes hoje. Culturais, né? Culturais em várias cidades, né? A gente tem isso no Ceará, tem em Recife também. Então, eles deixaram a sua influência. Mas foi a Batalha dos Guararapes foi uma batalha muito decisiva no Brasil, sim, com certeza.